O jogo dessa terça-feira para o Grêmio será um grande empecilho. Antes de começar a falar dos conteúdos propriamente do vídeo aqui, queria perguntar a quem está assistindo, né? Comentem aí, respondam nos comentários o que vocês acham de não ter um cenário, porque volta e meia eu gravava com umas coisas do Grêmio atrás, né? Quem acompanha o canal aí lembra, mas tem se tornado meio mão de obra, assim, eu perco muito tempo tentando formatar o negócio ou me enfiar num canto específico e tal. Aqui eu consigo ter uma agilidade maior, resolver mais rápido a coisa, né? Até consigo viabilizar talvez alguns vídeos que com todo aquele movimento não teriam acontecido. Então eu não sei também até que ponto pesa, né? Eu sei que tem só os de fé aqui assistindo esse vídeo, porque não é um vídeo bombástico, não tem uma grande notícia, uma informação, uma repercussão de algo. Então aí, quem está assistindo, por favor, comente o que acha, né? Se valoriza esse cenário, coisas do Grêmio no fundo e tal, ou se praticamente nem nota, nem dá bola. Seguindo para o vídeo, tá? Vou falar de duas coisas breves no vídeo, por isso que eu juntei tudo aqui. A primeira, na verdade, é uma reflexão assim pro torcedor fazer, né? Que eu acho que tem entre todos os problemas óbvios de estar numa crise do clube, assim, num momento ruim do time, tem um problema em particular que nasce nesse momento, que surge nesse momento, que é nós, torcedores, né? A gente começa a achar ruim muita coisa que não necessariamente é, né? Claro que tem um monte de coisa de fato ruim acontecendo no Grêmio, mas daí a gente começa a pegar umas coisas neutras ou até boas e começa a jogar junto pro balaio do não presta, do não serve, do tá errado, né? E tudo começa a ficar errado, tudo começa a ser ruim. E um exemplo que eu dou agora para falar disso é o Thiago Volpi ter ido para a área do Ceará tentar empatar o jogo, e aí óbvio que no contra-ataque sai o 2-0 dos caras e nos irrita, nos frustra e óbvio que o sentimento ali não seria bom. Mas eu tenho visto uma galera, alguns gremistas meio que crucificando o Volpi, né, questionando se ele fez certo, se ele fez errado, muita gente achando patético, né, e etc. Cara, eu discordo completamente, né? Eu discordo até dos mais ponderados que eu vi perguntando, aí é mais jornalistas, assim, não necessariamente gremistas, né, torcedores e tal, mas alguns jornalistas questionando, mas será que ele pediu autorização para o Quinteiros? Eu até entendo que seja pertinente pedir uma autorização, que, né, uma questão ali que é mais sensível, e dizem que ele pediu e que o Quinteiros autorizou, né, para começo de conversa, mas assim, tem horas que eu nem acho que o jogador tem que pedir autorização, cara. Tem horas que quem decide é o jogador, quem vai ser cobrado é o jogador, quem vai perder é o jogador, quem vai ganhar é o jogador. Não é tudo técnico, sabe? Quantas vezes ali um jogador desobedeceu o técnico e resolveu a parada, sabe? Quem tá com o feeling do campo ali, né, E outra, o que tu tem a perder? Naquele momento do jogo, tomar 1-0 ou 2-0 muda muito pouco a tua vida. Agora, empatar poderia ser bem diferente, né? Seria um baita de um resultado naquele contexto. Então, assim, eu achei louvável o que o Volpi fez, porque ele mostrou um pouco de indignação, de não aceitar a derrota, coisa que poucos jogadores do Grêmio mostraram. Eu falei até no vídeo pós-jogo, né, que o Monsalve é um cara que mostra isso, e é um cara que tá praticamente sem vez nesse time bunda mole, né, de Gustavo Quinteiros, né, um dos poucos caras que tem isso é a oitava opção, que é o Monsalve, né, e de certa forma o Volpi mostrou isso também, não, só um pouquinho, eu vou lá. E aí alguns gremistas falaram, mas daí mostrou um desespero, cara, é segunda rodada contra o Ceará, o cara já tá lá mostrando um desespero, mas é desesperador mesmo, né, são os mesmos que talvez digam que, para jogar os pontos corridos tem que entender que os pontos de agora valem a mesma coisa que na última rodada. É isso aí, foi o que o Volpi entendeu. Talvez na reta final do Brasileiro a gente esteja desesperado por alguns pontos que faça sentido ir para a área o goleiro. E cara, por que não fez antes? Por que não fez antes? E espero que esse desespero seja
por alguma vaga de alguma coisa, não para fugir de um rebaixamento, né? Mas enfim, o ponto de agora vale a mesma coisa. Eu acho que o Volpi tá certíssimo em ter feito isso, né? O ruim da história, o lado realmente negativo, é a bagunça do Grêmio, né? O Grêmio não conseguiu conter aquele contra-ataque ali, que nem foi fulminante do Ceará. O Grêmio atrapalhado, batendo cabeça, e o João Pedro não corre, o Vijaçante não sei o que estava fazendo, e, né? Porque não estava o time inteiro na área, assim. Então acho que ali também o Grêmio foi mal na condução, né? Enfim, no desenrolar da jogada ali. Mas é o que eu digo, né? Muito mais importante arriscar para empatar do que tomar o 2-0, azar também. Aí o Diogo Rossi, que é um cara até que eu concordo com bastante coisa que ele fala e tal, mas dessa vez ele estava criticando, né, o Volpi, e ele chegou a dizer em dado momento, não, porque tem saldo de gols nos pontos corridos, né? Ele tinha que ter pensado nisso, né? Não é, não faz diferença perder de 1-0 ou de 2, é claro que faz, tem saldo de gols. Cara, mas daí tu tá pegando num ponto que para mim é falacioso. É óbvio que ninguém prefere perder de 2-0 do que de 1-0, ou ninguém acha que é a mesma coisa, é óbvio que é pior. E digo mais, de 3-0 é pior ainda, né? Daí é que eu tô sendo o senhor óbvio. Só que tem uma coisa, a relação de perda entre perder de 1-0 e de 2-0 é muito menor do que a relação de empatar o jogo ou perder o jogo. O que o Volpi tentou ali era transformar uma derrota em empate, que àquela altura seria um baita resultado, né? Aí, claro, se arriscou para fazer isso. O goleiro sair da meta sempre é um risco. Agora, qual é o ganho e qual é a perda desse risco? O ganho é tu transformar uma derrota no empate. A perda é, em vez de tomar 1-0, tomar 2-0. Vale muito a pena esse risco. Vale muito a pena. Fora a indignação mostrada pelo goleiro. Então eu discordo e acho que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que daqui a pouco a gente tá aqui questionando se o Arezzo é bom mesmo, se é perna de pau, porque o cara vai perder um gol por jogo. Ok? Talvez o problema não seja ele perder um gol por jogo. Talvez seja o time só criar uma chance para ele por jogo. Porque o atacante perder uma chance por jogo é normal, né? Mas o ideal seria que ele tivesse umas 3 ou 4 chances. Aí se ele perder todas, a gente critica ele, né? Só que daí a gente entra numa espiral do ranço que a gente começa a crucificar pessoas e situações que não necessariamente mereciam, né? Então tem que tomar esse cuidado. E o segundo assunto do vídeo é sobre o jogo de amanhã contra o Atlético Mil Grau, né? O Atlético Grau, que é um time do Peru, um time fraco, um time sem expressão, um time até antes do sorteio ali da Sul-Americana, um time desconhecido para todos nós, tenho certeza, e que vai pegar o Grêmio na Arena às 19 horas. Esse tipo de jogo, nesse momento do time, cara, é muito inconveniente. É um estorvo. Por que eu digo isso? Porque assim, ó, o Grêmio tá mal. O Grêmio precisa urgentemente melhorar pra gente voltar a acreditar no nosso treinador e acreditar que ele vai reverter um quadro que hoje, na minha opinião, caminha a passos largos para uma demissão. Esse é o caminho do Grêmio, natural. É o fluxo da água que corre lá no Grêmio, é a demissão de Gustavo Quinteiros. Ele vai ter que estancar essa maré e vai ter que mudar esse fluxo da água, mostrando bom futebol e, de preferência, atrelado a alguns resultados. Mas se começar a mostrar bom futebol, já dá uma sinalizada aí de que a coisa pode mudar. Só que isso, cara, a gente vai ver contra o Flamengo. Até contra o Mirassol depois. No Grenal depois nem se fala, né? Contra o Atlético Grau é um jogo que não te resolve por nenhum ângulo de análise. Porque assim, pega o Flamengo, que é o próximo jogo depois. Se a gente tomar uma tunda histórica do Flamengo, ninguém quer isso, vai ser horrível. Mas, pelo menos, te resolve talvez a queda do Quinteiros. Ou pelo menos dê mais um grande passo para logo ali a direção acordar e começar a ir atrás de um novo técnico. Se a gente pega um Flamengo jogando bem, de igual para igual, ganhando dos caras, talvez até empatando, ou não necessariamente ganhando, mas com um enfrentamento interessante, talvez acenda uma luz de que, cara, o Quinteiros talvez tá se achando,
Talvez ele jogue com um meia, talvez ele mude o esquema, talvez ele entenda algumas coisas, o time entenda algumas coisas que ele quer também. Então, o Flamengo talvez te resolva a vida em algum nível, no pior ou no melhor cenário. Contra o Mirassol também, se tomar um arrodeão do Mirassol, dali, eu só não digo que o Quinteiros não passa, porque tem Grenal depois. E talvez seja temerário cair o treinador antes do Grenal. O 5-0 lá que a gente tocou neles que o diga, né? Mas contra o Atlético Grau, cara, se jogar muito bem e fizer 3-0, 4-0, não quer dizer nada. Não limpa a barra do Quinteiros em nada. Não garante que o time achou um jeito de jogar nem um pouco. Ou vá lá, 1% de melhora nesse cenário todo. 1%. Para não dizer nada. Né? E é o que vai acontecer. O Grêmio vai ganhar. Talvez não seja 4-0, pode ser 2-0, mas provavelmente se impondo, né? Agora, é claro que tem um cenário que daí pode ajudar o Grêmio a se mexer, que é jogar de igual para igual ou até tomar um calor do Atlético Grau. Aí, por mais irritante, fiasquento e humilhante que seja, vai nos adiantar um pouco a vida. Porque eu não sei se o Quinteiros pega o Flamengo. Né? Não sei se o Quinteiros pega o Flamengo, mesmo ganhando. Mesmo ganhando. Se for de igual para igual, com susto, com peleia, com epopeias semelhantes à do São Raimundo e do Atlético, não sei se o Quinteiros pega o Flamengo. Agora, eu não consigo ver esse cenário. Porque mesmo com o treinador perdido ainda, sem saber qual é o time dele, mesmo com o time batendo cabeça, sem saber o que o treinador quer, mesmo com tudo isso que a gente vem falando aí nos últimos 3, 4 meses, cara, contra o Atlético Grau provavelmente vai passar e com alguma facilidade. Então é um jogo que só nos incomoda. Só nos incomoda. Porque não vai nos mostrar nada. É um jogo que tu é obrigado a ganhar e ganhar bem. Agora, se perder, cara, ou se tomar um apavoro, é fiasco, vexame. É nível Inter lá com os seus Melgar da vida, sabe? Então é um jogo até perigoso nesse sentido, porque o tombo, nesse caso, não seria contra o Flamengo, não seria um tombo, né, minimamente digno, seria um tombo de entrar para a história do Grêmio como um vexame, um fiasco. E isso aí também ninguém quer, né, cara? A gente quer preservar o clube, a gente quer o mínimo de dignidade nesse processo aí. Então, eu acho que a grande tendência é o Grêmio ganhar e ganhar com certa tranquilidade, mesmo não mostrando grande evolução. E aí, a gente fica num banho-maria, só atrapalha nosso calendário, só atrapalha a preparação para pegar o Flamengo e faz o dever de casa óbvio que tem que ser feito contra o Atlético Grau do Peru na Arena, né? Então é um joguinho chato, um joguinho que não precisava nesse momento. E passado esse jogo, né, cara, se não tiver grandes percalços ali e dramas e sofrimentos, que daí a gente vai ter um outro tipo de papo caso isso aconteça, mas eu realmente não acredito, mesmo sendo bem pessimista, tá? Eu não acredito em um drama maior nesse jogo. Aí sim a gente entra para uma sequência Flamengo em casa, Mirassol fora e Grenal em casa, que vão ter que nos mostrar alguma coisa, né? Ou para mudança acontecer, ou para a gente se tranquilizar que o trabalho está acontecendo. Desses 3 jogos, creio eu que não passa. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.